Vamos trazer aqui para vocês nosso querido Rui Godinho. Então foi assim. Boa noite, Rui. Que menino maravilhoso, né, Rui? Ô, Sinara, eu tenho que começar conversando com você a partir do Miguel, né? Não é? Realmente ele deu um banho, me emocionou também aqui com as palavras dele. Que garoto, hein? Que menino inteligente, que coisa linda. E o conteúdo nele é tão raro, você vê, né? Aí a pedrada, a favela venceu, ele tem consciência, né? Ele é um menino consciente, né, Rui? A arte salva, né? Você sabe que a arte salva. E é por aí, né? Massa. Ó, gente, deixa eu apresentar vocês aqui o Rui. O Rui, ele é um escritor, ele é um pesquisador, ele é um radialista, ele tem um programa que eu ouço sempre aqui na Rádio Nacional, que é exatamente, se chama Como os Livros dele. Coloca as capas dos livros, Gui, por favor. Olha lá, ó. Então foi assim, tem o 1, Os Bastidores da Criação Musical Brasileira, tem o 2, tem o 3, e tem o 4. São 4 volumes, dá para vocês comprarem numa caixa, se vocês quiserem, no site dele. É uma edição independente, né, Rui? Exatamente, a produção independente, né? É uma pesquisa iniciada em 1997, dentro de uma rádio, emissora de rádio, a Rádio Cultura, aqui de Brasília, ligada ao GDF, né? Sim. Então, foi ali que nasceu, que era um quadro de um programa, né? Que eu e a Adriane Lorenzon, que também é jornalista, também é escritora, nós apresentávamos esse quadro. Eu percebi que logo, logo nós teríamos um grande tesouro nas mãos, que eram as histórias das composições. Uma curiosidade nossa, que despertou também curiosidade nos ouvintes, e que todo mundo gosta de história, né? A nossa cultura, né, como brasileiros, descendentes dos povos portugueses, dos africanos também, nós gostamos de ouvir histórias, né? E a gente ouve a história do Chapeuzinho Vermelho inúmeras vezes e quer ouvir mais e mais, né? Então isso vai, logicamente, consolidando essa nossa paixão pelas histórias. Então o livro é um livro cheio de curiosidades, de como foram feitas as canções, né? Essa coisa de para quem, por quê, quando, como, qual era a conjuntura, quem fez a melodia, quem fez a letra, né? Para quem foi dedicada, se foi uma homenagem, se foi uma cantada, se foi essas coisas todas, né? E tem histórias muito interessantes que são surpreendentes, que a gente pensa que foi feita para determinada coisa, não foi feita para outra, e aí vai, né? Igual aquela história da música Cajuína, né? Que é surpreendente, né? Do Torquato Neto, a Cajuína, que o Caetano fez e que parecia uma coisa e era outra, né, Rui? Exato. O Caetano, na morte do Torquato, o Torquato fazia parte do grupo dos tropicalistas, né, com os poemas dele. E quando ele faleceu, né, ele se suicidou, né? Ele faleceu, o Caetano estava na Bahia fazendo show e não sentiu assim um impacto tão grande que o levou ao choro. Ele não chorou, ele ficou muito compenetrado, mas não chorou. E alguns meses depois ele foi visitar o pai do Torquato, lá em Teresina, né? E ao visitar o pai do Torquato, tudo o que aconteceu naquela visita, né? Daquele homem lindo, né? Que ele fala, o homem lindo, né? Que ofereceu cajuína para ele, naquele dia foi então que ele desagou, chorou tudo que ele tinha para chorar pela morte do amigo, né? Então ele conta em cajuína, né? A tua apuração sobre as músicas você faz com os próprios autores, né? A tua pesquisa sobre a origem das canções você checa com os próprios autores, né, Rui? Exatamente. É um trabalho assim de pesquisa com muita responsabilidade, porque as redes sociais é um instrumento muito fácil, né, de fazer chegar as fake news, né, que estão combatidas hoje, né, em função de difundir mentiras, né. Então você vê facilmente as pessoas recebem em casa e passam a acreditar que músicas que foram feitas
com tanta seriedade, que é uma atividade artística, né? Elas são deturpadas. Tem um post aí que as pessoas distribuem fartamente com a história de Flor de Lis, do Djavan, né? E aí o pessoal pensa, foi uma namorada que estava grávida e que morreu, né? No meu jardim da vida, ressecou, morreu. Aí, no pé que nasceu Maria, nem Margarida nasceu, porque morreu a namorada e a filha nesse acidente. E as pessoas acreditam, né? Então, nesse trabalho que eu faço, eu procuro consultar os autores, lógico, né? Para que não venha nenhuma mentira. E muitas vezes acontecem coisas engraçadas e que eu revelo, né? Em respeito aos autores, é que o autor da melodia fala, eu fiz essa composição para tal coisa, né? E a letra foi feita assim, assim, pelo fulano. Aí o fulano chega e fala, não foi assim não. E conta outra história completamente diferente, né? Então, a gente vai falar sobre isso. A gente vai falar sobre histórias que eu também revelo com maior responsabilidade, seriedade, né? E fica uma coisa assim... com um choque, né, de opiniões, mas é isso mesmo, faz parte, né? Olha só, a Nelly Germano falou, boa noite, adoro ouvir o Então Foi Assim, ela mandou um superchat aqui, e aí teve outra pessoa também que disse que ouve em Londrina, ó, a Célia da Silva mandou um superchat falando, parabéns, Miguel, você é um menino com um grande homem dentro de si, haveremos de ver você ajudando muito a cultura do Brasil. Obrigada, Célia. João Maria Fernandes, legal, ouço Então Foi Assim pela Rádio El FM de Londrina. Salvador Batista Silva, Sinara, nosso Brasil tem jeito, Miguel deu um show, é por isso que o presidente Lula irá fazer um excelente governo, a favela venceu. A Terezinha Marques está falando aqui, esperando ansiosa pelo Rui, quero saber sobre a música de Belchior Espacial, sou uma apaixonada pelo Belchior. Me conta, Rui, por favor. Nem todas as músicas o Rui vai poder responder, gente, porque tem que ser, acho que ele pesquisou, apurou, né? O que ele está falando aqui, não pode espalhar fake news, né, Rui? Pois é, não pode. E Belchior, a propósito, né, foi um cara assim que eu lamentei muito por ele ter partido antes de eu entrevistá-lo, porque eu sabia que ele teria muitas histórias para contar, né? Sim. Mas ele foi blindado no final da vida dele, né, pela segunda mulher dele, né, que simplesmente o isolou, o levou para distante, né, dos fãs, dos familiares, né, dos amigos, né? E ele viveu muito assim, uma vida muito difícil, né, no final da vida, né? Viveu fugindo, basicamente, né? E acabamos não conversando com ele, né? Oh, que pena, né? Mas olha, o Rui conversou, uma das pessoas que o Rui conversou, eu quero mostrar para vocês aqui o áudio, para vocês terem uma ideia de como que é o papo. A gente não pode colocar a música, mas a gente pode... quando o Rui conversou com o Wagner Tiso sobre a origem da música Coração de Estudante. Você baixou o áudio aí, Gui, para a gente, para as pessoas ouvirem? Olha aí. Coração de Estudante passou grande parte da vida do Coração de Estudante não chamando Coração de Estudante, era outra música, né? Eu fiz ela para eu faço muita trilha sonora. Eu fiz essa música, essa e outra também, que Milton botou letra e outra, para o filme Jango, do Silvio Tendler, sobre João Goulart. Aquele momento do golpe militar, né? Aquele momento. E essa música ela acompanhava os momentos mais difíceis do Jango, né? João Goulart. E chamava Tema de Jango. Então me foi pedido um tema, para o filme um tema que retratasse esse espírito, né? De fim de um tempo e renascimento também, né? De um novo tempo. Então eu pensei muito, fiz um tema, esse tema de Jango, fiz um tema que era triste, mas em tom maior. É muito difícil ter uma música triste em tom maior. E rolou, ela foi tema de várias cenas do filme Jango, tipo do comício da Central do Brasil, que foi o último momento da democracia brasileira até aquele tempo, né?
Um dia depois teve o golpe militar e acompanhou o exílio do Jango e o enterro do Jango e assim por diante. Momentos assim do filme que essa música foi usada. A letra do Milton ela se tornou um sucesso nacional e foi transformada em hino das diretas já, né? Exatamente. E ela também acompanhou as diretas já, depois do Tancredo ganhou a eleição no Congresso e ficou doente. Ele acompanhou todos os noticiários sobre aquilo, ela foi o tema do Tancredo também, e no enterro do Tancredo também. Então, coincidentemente, ela foi requiem de 2 presidentes. Muito bom. Vocês viram? É assim, né? Então foi assim. O Rui pega o compositor, entrevista e conta, e depois ele passa para o livro. Ele estava num café, tem um barulho de umas xícaras, assim, né? Vocês estavam tomando café? Exatamente. Eu costumo oferecer assim, o maior conforto para os compositores, que eu vou onde eles estão, então, preferencialmente na própria casa dele, né? No caso do Wagner Tiso, eu conversei com ele numa passagem dele por Brasília, e ele fazia parte de um conselho editorial da EBC, e então vinha para Brasília mensalmente, né, para trabalhar na EBC, e eu fui tomar café da manhã com ele no hotel, e lá a gente conversou. Já o Milton foi na própria residência dele, no bairro do Itanhangá, lá no Rio de Janeiro, né, que o Tunay, grande amigo Tunay, saudoso, né, Tunay, nos levou lá, né, para conversar com o Milton. E o Milton contou, então, a parte dele, porque se este tema, que era chamado tema do Jango, se não tivesse recebido letras, estaria, talvez, numa prateleira, né? Ou então seria esquecido facilmente, porque, geralmente, os grandes filmes internacionais têm os álbuns, né, com a trilha sonora, né? Uhum. E são muito bem divulgados. Só que no Brasil a gente não tem essa tradição de lançar um álbum, né, com a trilha sonora dos filmes. Então, se não fosse a letra, se não fosse o Milton Nascimento se emocionar profundamente, porque nas cenas que esta trilha, né, ilumina, aparece Jango de Bengala, Jango no comício da Central do Brasil, sabe, andando, quer dizer, ele muito triste, né? Então, é uma coisa muito chocante, e o papel da trilha sonora é exatamente dá uma ênfase da emoção, né, do que está acontecendo, né? Uhum. E o Milton ficou profundamente emocionado com aquilo tudo, né? Porque o próprio Milton foi perseguido pela ditadura, né? Então, com a censura e tudo, né? Os artistas geralmente são jornalistas, né? Os professores universitários, os pensadores, né? Quer dizer, você viu no governo anterior, eram os pensadores que eram aí vaiados, né, agredidos nas ruas, né? Então, da mesma forma, na época da ditadura militar, eles também sofriam, né? Tanto que alguns artistas, para Darcy Ribeiro, Augusto Boal, Chico Buarque, né, Gilberto Gil e Caetano, outros também, muitas mulheres também, né, se exilaram para salvar seu corpo, sua vida, né, sua história. Sim, né? Sim, sem dúvida. Então, Milton, pensando nisso tudo, se emocionou, pegou o tema e ficou tentando criar uma letra tão bonita quanto, né, para poder compor, né, uma canção, né? E ele em casa, andando em casa, envolvido com um amigo da Itália que estava reclamando, que não estava conseguindo assim se concentrar para decidir o que ele queria fazer em termos acadêmicos. E o Milton falou para ele, não, vem para cá para casa, mas se eu for para aí que eu vou parar mesmo, né? Porque como é que vai ser? Vou estar longe do meu cenário aqui, né? Ele disse, não, vem para cá, pelo menos para você aquietar a cabeça, pensar, não vou te perturbar, essa casa é muito grande, você fica hospedado aqui no quarto, no primeiro andar, eu vou para o segundo, e você nem vai saber que eu estou aqui, né? E nessa andança toda, dessa agonia dele, tentando acudir o amigo, ele olhou para cima e viu o vaso de flores, né, com a flor exatamente chamada de coração de estudante. Ah, uma Aí flor. Ele pensou, uma flor. Né? Aí ele pensou assim,
tá aí, tá feita a música, né? Então, ele começou a compor exatamente... O mote foi olhar para o coração de estudante e querer falar para os estudantes que, assim como ele também, estavam sendo perseguidos, né, pela ditadura, né? Estavam sendo... Era a cavalaria em cima, era o exército invadindo as universidades, eram estudantes sumindo, né, para sempre, como foi o caso de Ernestino Guimarães, aqui em Brasília, né? Então, Milton matou a charada e fez essa letra maravilhosa, né? Que ele canta e emocionou todo mundo, o Brasil todo cantou nas diretas, que infelizmente na época da emenda do Dante de Oliveira não passou, né? No Congresso, né? O Congresso ainda tomado pela direita reacionária, né? Não aprovaram, mas depois, já com Tancredo, né? A doença do Tancredo, as notícias todas que vinham, né? pela televisão, infelizmente... Até depois a gente vai linkar o Tancredo ao Aécio, né, que depois degringolou toda a questão da história do avô. Né? Que o Tancredo foi um dos responsáveis pela redemocratização e o Aécio foi um dos responsáveis pela reditadurização. Né? Reditadurização. Exato. Então, naquela época, a gente ouvia, né, essa música direto e realmente faz parte da nossa história, né? Sim. Como povo, né? Como povo que luta por melhores dias, né? Olha só, a Dalcene Barbosa fala, maravilha, manda aí o endereço, eu quero. O endereço é exatamente isso, entãofoiassim.com.br, tá? Basta entrar lá que vocês veem o vídeo. Eu queria tocar numa música que hoje é uma música considerada meio homofóbica, que é aquela famosa marchinha Cabeleira do Zezé, né? Olha, cabeleira do Zezé, será que ele é? Será que ele é? Aí o pessoal grita no final, bicha, né? Segundo o Zé Roberto Kelly, né, que você entrevistou, ele disse que não tem nada a ver com isso, que não foi ele que botou esse negócio de bicha aí. Mas a própria música falando, será que ele é, dá essa sim, né? Logicamente. E aí eu queria entrar com você, Rui, num assunto que é a história das músicas que são consideradas datadas, né? Então, assim, durante quando foi lançado o documentário da Nara Leão, teve aquela história da música Com Açúcar, com Afeto, que o Chico disse que não canta mais, que ele acha que as feministas disseram para ele que era machista e ele não canta mais. E recentemente, semana passada, saiu uma notícia dizendo que o Chico mudou a letra de Beatriz. Tá? Ele mudou a letra de Beatriz, que tinha uma parte assim que falava será que é divina a vida da atriz? Ele mudou para será que é divina a sina da atriz? Né? E aí, nas matérias que saíram sobre essa história do Chico, todo mundo lembrou do Roberto Carlos, que por questões de superstição, sempre mudou letras de música, né? Não canta mais Quero que Tudo Vai para o Inferno, e trocou marrom por azul, e não sei o quê. O que você acha, Rui, dessas mudanças em letras de canções? Você acha que uma letra de uma canção é imexível ou ela pode ser mudada? Não, ela é muito dinâmica, né? Ela é muito dinâmica. Vou voltar ao Roberto Kelly, depois eu falo um pouco sobre isso. Ótimo. Nessa época do Roberto Kelly, né, muitas músicas falavam de uma forma assim muito, realmente os termos muito machistas e misóginos e também preconceituosos, né? Essa Cabeleira do Zezé mesmo era um garçom que tinha cabelo comprido naquela época. O povo da Jovem Guarda, os tropicalistas, os artistas, né, eles tinham essa liberdade, como o artista é libertário, né, ele tem essa liberdade de usar cabelos grandes e acaba influenciando as pessoas, né? Muita gente usava cabelo igual ao dos Beatles, como usava cabelo igual ao do Roberto Carlos, e por aí vai. E tinha esse garçom de um restaurante que o Zé Roberto Kelly frequentava, que tinha um cabelo grande. Aí era o Zezé, né? Então, essa história é uma história da vida, né, do João Roberto Kelly, porque esse Zezé ele conheceu, era amigo dele, tá, né? Mas, hoje em dia, quer dizer, a gente tem que cuidar de procurar não tocar. Por exemplo, eu entrevistei um compositor em Olinda, que ele tinha assim, uma dezena de músicas que falavam de uma forma muito pejorativa da mulher. A mulher sempre sendo
o grande prejuízo da vida dele, aquela que não aceitou, que não soube valorizar tudo que ele deu para ela, a riqueza que ele deu para ela, né? E fugiu com outra, essas coisas assim, sabe? Então, eu fiz um programa com ele. Eu poderia fazer 2 programas, né? Um só com essas músicas mais assim engraçadas, porque acaba sendo aquela dubiedade, né? Duplo sentido, né? Então eu poderia fazer para as pessoas rirem, mas se fosse isso em 60, na década de 70, hoje jamais, né? Eu não faria isso, né? Uhum. Mas olha só, a questão da letra da música, o Chico é o próprio pai daquela letra maravilhosa, dessa música imortal, né? Eu falo que o Milton gravou e imortalizou essa música. Aí eu imaginei, ninguém mais pode gravar essa música porque já está imortalizada pelo Milton. Aí vem o Renato Braz e grava. Aí eu falo, meu Deus do céu, cara, não vou mais falar isso, que a música é imortal, ninguém pode mais gravar, né? Então, o próprio Chico é o pai da criança, né? Então ele pode alterar para melhorar, porque ela é dinâmica, a música é dinâmica, né? Você pode ver que muitas vezes um cantautor ele regrava a sua própria composição, fazendo outros floreios, né? Fazendo uma introdução nova, né? Se alongando mais numa frase, fazendo uma releitura, né? Uma releitura, na verdade, né? Então, o Chico tem todo o direito de alterar, né? Eu tenho um amigo aqui em Brasília que você deve conhecer, Eduardo Rangel. Sim. Ele fala assim, eu vou para o estúdio, está tudo gravado, aí eu vou começar a mixagem, né? Então, chega numa hora que a gente fala, tá bom, desisto. Não quero mais mexer nisso aí. Por quê? Porque, não, sobe um pouco mais o baixo. Não, tira um pouco do agudo da guitarra. Não, sabe? Então, nisso tudo, a coisa vai sendo recriada, né? Sim. O próprio Eduardo Rangel, naquela música que ele fala de Brasília, né? Bicicleta, ele regravou fazendo uma releitura, né? Mudando um pouco a melodia, né? Então, Sim. é a coisa dinâmica, né? É uma obra dinâmica que pode ser mexida assim. Agora, o Haroldo Larcher fala aqui, ó, marchinhas de carnaval nunca foram e nunca serão controladas. Isso é uma verdade, né? É muito difícil, né? Em função da irreverência, né? A finalidade delas, né? O Pacotão está aí para comprovar isso, né? As músicas do Pacotão, né? Com as críticas políticas, né? São bem interessantes, né? São bem irreverentes, né? Sim. O Joaquim Barroncas está mandando aqui, ó. Parabéns, Rui Godinho. Grande entrevista a Joaquim Barroncas, do Guia Musical de Brasília. Olha só, eu separei aqui algumas letras para a gente conversar, né? Uma delas é Paciência de Lenine. Paciência de Lenine. Que, como a gente não pode botar a música, o Rui disse que ia cantarolar para vocês. Com o perdão dos amigos cantores, né? Mas, às vezes, a gente é obrigado a ilustrar, né? O que eu faço exatamente é ilustrar, né? Essa letra, na verdade, é uma música do Lenine com Dudu Falcão. É uma parceria, né? Eles têm muitas músicas juntos, né? E têm uma carreira bonita juntos, e eles fazem música presencialmente. Ou seja, os dois gostam de estar ali conversando, aí mostra uma célula musical, olha o que eu fiz aqui, eu pensei numa coisa assim, aí pega o violão, toca, o outro também pega o violão, começa a tentar fazer igual e desenvolver uma melodia a partir, uma harmonia a partir de um trecho, né? E aí, nessa música, mesmo quando tudo pede um pouco mais de calma, até quando o corpo pede um pouco mais de alma, a vida não para. Essa música, né? Então, o Lenine estava... Os dois moram no Rio. O Lenine, na Urca, e o Dudu Falcão, na época, morava no Jardim Botânico. E o Lenine estava indo visitar o Dudu exatamente para fazer música, né? Já que eles têm essa particularidade da relação de parceria. Porque você pode fazer também uma melodia, mandar pelo WhatsApp e depois recebe uma letra, né? Para aquela melodia, sem se encontrarem, né, os parceiros, né? E na ida para o Jardim Botânico, o Lenine estava enfrentando engarrafamentos,
o trânsito parado, e quando andava era pouco, a velocidade muito baixa, e ele notava que as pessoas estavam muito intolerantes umas com as outras, sabe? Sem aquela elegância no trânsito, né? De, olha, passa, né? Depois eu vou. E as pessoas estavam numa crise de urgência. Foi o que o Dudu Falcão me falou. Quando o Lenin chegou em casa, ele falou, cara, impressionante como as pessoas estão intolerantes, as pessoas brigam no trânsito, é capaz de acontecer assassinatos, como acontece, né? O cara desce do carro, pô, você buzinou para mim, então pá, dá um tiro, né? Então ele falou que isso aí eles chamaram de crise de urgência, as pessoas têm urgência para tudo. E nós vivemos nesse caos, né, do trânsito, não só no Rio, mas São Paulo, e nas grandes metrópoles, principalmente, Brasília também, né? Então eles chegaram e tomaram um cafezinho, tá? Começaram a conversar, e baseado nisso, eles resolveram fazer uma letra para uma melodia que o Lenin já chegou com ela. Falou assim, olha, estou com uma melodia aqui, pegou o violão, começou a tocar, que era a melodia exatamente de Paciência, depois que recebeu a letra, né? Aí os dois sentaram, desenvolveram a melodia e começaram a pensar, então, na letra. Vamos falar, então, da paciência? Aí começaram a fazer essa letra maravilhosa que ela reflete uma realidade da nossa vida moderna, no trânsito, né? Enfrentando essa impaciência toda que a gente tem, né? Então é isso. Exatamente, muito bom. Olha só, e a outra música que a gente também separou foi essa que na época eu me lembro que era uma música que fez muito sucesso nos anos 80. Aliás, nos anos 80 tinham muitos grupos vocais, né? Que é a música Toada, que era do grupo Boca Livre, né? Boca Livre. Vem, morena, ouvir comigo essa cantiga, sair por essa vida aventureira. Tanta toada eu trago na viola para ver você mais feliz. Acho que todo mundo conhece, né? Exatamente. E aí eu queria que você contasse a história do Zé Renato com o Cláudio Nutti, né? Fez muito sucesso nos anos 80 essa canção, não foi, Rui? Fez. Ela foi lançada num LP chamado Boca Livre, que foi em 1979, né, que foi lançado, e foi considerado um fenômeno da produção independente. Porque naquela época, as emissoras de rádio, elas tocavam músicas bonitas, né? Músicas que tinham qualidade, né? Então não tinha uma interferência do poder econômico que a gente conhece hoje como jabá, né? Então a gente sabe que quem tem um bom capital hoje compra rádio só para tocar as músicas, né, que eles querem que faça sucesso. Uhum. E a música, em função desse pagamento, desse marketing, né, que o pessoal chama de jabá, ela toca 10 vezes e você, no final do dia, está cantando, né? Você vai para casa cantando. Poxa, mas como é que eu estou cantando essa música? É porque vira um chiclete, né? Até hoje tem jabá, Rui? Tem sim. As emissoras comerciais estão aí, elas sobrevivem a partir do jabá. Então, você pega uma emissora comercial que só toca música sertaneja, ela está recebendo recursos exatamente desse gênero, né? De produtores desse gênero musical que pagam a emissora para tocar só quem eles produzem, né? Então, nessa época, a gente ficava ligado no que tocava no Rio, no que tocava em São Paulo, para tocar em Brasília, para tocar em Belém, para tocar em São Luís. As emissoras iam, né, copiando a programação das outras. Quem é que está tocando aí no Rio? Está tocando Toada do Boca Livre. Toada Boca Livre? Toada do Boca Livre. Aí eu quero também. Aí já procurava adquirir o LP, né, o long play, para tocar na sua emissora. Então, era uma coisa espontânea, né, que não precisava se pagar para ser tocada, e ela ganhava uma projeção pela beleza. Todo mundo gosta dessa música, né, que, a propósito, não é só do Cláudio Nutti e do Zé Renato, a letra é do Juca Filho, né? Juca Filho é um roteirista famoso da Rede Globo, trabalha na área de humor, né? E ele também fez parte de grupos musicais na época, né? E ele era muito chegado do povo do Boca Livre. E nessa época, Zé Renato e Cláudio Nutti, eles viviam para fazer música, né? Eles pululava coisa, fervilhava, era uma efervescência
que era só sentar e sair a música, sentar e sair a música, uma coisa assim de muita riqueza de criação, né? E eles, então, compuseram juntos. O Zé Renato fez a primeira parte e o Cláudio Nutt chegou e desenvolveu a segunda parte a partir das células melódicas da primeira. Olha. Né? E foi assim que eles criaram a letra, a melodia. E aí chegou o Juca Filho, que era um letrista maravilhoso, né? Quem tem a viola é dele também, né? Do Juca Filho. Quem tem a viola para se apaixonar, sim, não vive sozinho, né? Então também é dele. Então eles têm muitas parcerias. E o Juca Filho, ele fez, quer dizer, a melodia saiu assim, dessa convivência de duas pessoas que tinham um poder de criação maravilhoso. Diz o Cláudio Nutt que sempre naquela época eles estavam com influências de essências de flores, né? Na mente, assim, e de coisas que eles fumavam e bebiam, né? Aquelas então, ervas, aquelas ervinhas, né? Aquelas ervinhas mágicas. Eles não faziam chás na época, eles queimavam mesmo, né? Então, eles fizeram exatamente como um exercício de criação, né? E a letra, muito interessante a letra, e surpreendente que o Juca Filho, ele fez essa letra pensando numa paixão que ele tinha quando ele visitava a fazenda do tio dele, em Oliveira, em Minas Gerais. Ele conheceu lá uma menina loura, de olhos azuis, né? E se apaixonou por ela. Então, ele fez essa letra falando para ela, velha morena, ele chama ela de morena, e fala, todas as minhas namoradas são morenas, eram morenas, né? Então, essa particularidade, essa mulher, era a única mulher loura que eu me apaixonei, de olhos azuis, né? E que acabou não rolando nada, mas ele quis, por intermédio da letra, e ela ficou sabendo, logicamente, né? Fazer esse convite para ela vir ouvir com ele uma cantiga, sair por essa vida aventureira, né? Então, essa particularidade foi feita para uma mulher loura e não uma mulher morena, e a letra é do Juca Filho, né? E essa música acabou virando tema de abordagens românticas, namoros, casamentos, né? E tem muita namorada quer dizer, na época, né, do Cláudio Nutt, do Zé Renato também, que falava, poxa, essa música que você fez para mim, né? Caíam nesse papo, né? Tem o direito de dizer, mas muitas vezes ela falou que a música nasceu em 79 e a namorada, né, era da década de 90, né? Nem tinha nascido na época, né? Mas tinha essas coisas que elas era um bom papo, né, para eles. Né? Exatamente. A Marta Werneck está dizendo, amando esse papo de hoje. A Márcia Tauil, a cantora, está aqui, mandou um super sticker para você. Márcia, você vai aparecer daqui a pouco nas dicas do Rui, viu? Fique por aí que você vai ver que você é uma das dicas do Rui aqui. Heloísa Helena, Sinara, que delícia de papo com o Rui, adorando as histórias. Abraços para vocês dois. Obrigada, Heloísa. Obrigado, Heloísa. Marcelo Marista falando, caralho, esse seu tube não me avisa, tenho que lembrar, por que será? Tem problema não, põe na agenda do seu Google. Parabéns pelo convidado, obrigada. Obrigado. Rogério Pacífico, tenho sorte de ter na minha cidade a Rádio Pajeú, músicas com qualidade contemporânea, Afogados da Ingazeira, Pernambuco. Terezinha Marques fala, ai, Sinara, desculpa estar interagindo tanto, mas amo música, amo. Não, Terezinha, pode interagir, é para interagir mesmo, gente, é para interagir mesmo. Olha só, eu queria que o Rui... É uma música pouco conhecida, quer dizer, eu conheço bastante, não sei se vocês conhecem, né? É pedra, é pedra, é pedra, é pedra de responsa, mamãe, eu volto pra ilha, nem que seja montado na onça. Adoro essa música do Zé Cabaleiro com o Chico, ai meu Deus. César. Com o Chico César. E aí eu quero pegar esse gancho da pedra de responsa, que o Rui vai contar de onde é que vem essa história, para ele falar também sobre essa questão de haver diferenças entre os autores, tá? Porque o Chico César fala uma coisa e o Zé Cabaleiro não fala exatamente a mesma coisa. Então, Rui,
fala o seguinte, ó, que as divergências entre os parceiros é uma coisa comum, né? Nessa pesquisa dele, acontece bastante dos parceiros autores das letras, das músicas, divergirem na história. E ele conta, ó, Paulinho Tapajós e Nonato Buzar e Irmãos Coragem divergem. Renato Teixeira e Almir Sater sobre Tocando em Frente divergem, né? Nasci para Bailar, João Donato e Paulo André Barata divergem, assim como Zé Cabaleiro e Chico César nessa pedra de responsa que o Rui vai contar agora a origem dela. Conta aí, Rui. Pois é, uma origem muito interessante. O Chico morou 2 anos na Álvaro Penteado, aí em São Paulo, né? Junto com Heitor Penteado. Heitor Penteado. Aí eles moravam juntos 2 anos, e o Chico falou: a gente era tão pobre, nós éramos compositores pobres. Mas já militavam, já se apresentavam, né, na cidade de São Paulo, sempre muito efervescente, né? E teve o aniversário do Zeca, que o Chico falou: poxa, eu trouxe um puto aqui para comprar um presente para o Zeca, mas eu vou fazer uma música para ele, falando das coisas da terra dele. E esse termo, pedra de responsa, isso tem uma ligação com a questão do reggae, lá no Maranhão, né? Quando eles falam essa daí é pedra de responsa, é porque segura, porque a coisa é boa, né? Então, o Chico começou a fazer, né, falando das coisas. Quando fui à Ilha Maravilha, fui tratado como um pachá, me deram arroz de cuchá, água gelada da bica, cozido de jurará. E ele começou a inventar as coisas que eram lá da terra do Zeca, né? E estava pensando que estava abafando. Crente que estava abafando. Abafando, porque, lógico, tinha mais coisa que eram mais assim, relevante para ser colocada nessa letra, né? E que ele não colocou. Aí, quando o Zeca acordou, nesse dia, ele falou: pô, Zeca, eu tenho um presente para você aqui, seu aniversário hoje, tá? Parabéns. Eu fiz uma música de presente para você, e cantou, né? Aí, diz o Zé Cabaleiro, ele começou a rir, sabe? Mas, rapaz, tem muito mais coisa e muito mais relevante do que essa questão que você está abordando aí, né? Vou te ajudar, então, a concluir, né? Só que aí, essa história do aniversário, o Zeca não lembra, não, sabe? Não, será que foi? Eu acho que não. Foi um dia qualquer que ele chegou com essa música, falando o que tinha feito, tá? E eu fui arrumar com ele, porque faltava coisa ali, né? Então, eles divergem nesse sentido, né? O Zeca não lembra que era aniversário, mas lembra que era uma pessoa encrencada ali com a letra que não conseguia desenvolver exatamente por não conhecer as particularidades, né, as delícias que a ilha oferece, né? Então, essa parceria nasceu assim. O Zeca entrando na história exatamente para concluir, para concluir, para desenvolver, né, o tema todo, colocando as coisas mais relevantes, né, que a ilha oferece, né? Massa! Tem outra música que eu separei, que a gente separou algumas músicas para poder a gente não... a memória do Rui já está treinada aí para tanta música, né? Mas, gente, memória tem o seu limite, né? Então a gente separou algumas músicas para a gente comentar aqui, e uma delas é uma música que também foi meio polêmica, que faz algum tempinho, né? Um senador cantou para uma deputada, eu achei meio machista o fato do senador cantar para a deputada. É aquela música espanhola do Flávio Venturini. Canta um pouquinho aí para a gente, Rui. Essa é assim. Por tantas vezes andei mentindo, só por não poder te ver chorando. Te amo, espanhola, se for chorar, te amo. Espero ter conseguido ilustrar, né? Qual que é a história da música espanhola? Essa história é uma história longa, mas eu vou tentar aqui resumir, né? Certo. A melodia dela foi criada pelo Flávio Venturini em homenagem a Lolange, que era uma namorada dele na época, né? Nos anos 70.
Eles viviam assim um clima muito hippie, de liberdade, né? Dos passeios que eles faziam, das coisas que eles consumiam, né? Então, né, bem na filosofia hippie, né? Eles viajavam muito, se encontravam nas cidades próximas, nas cidades históricas de Minas Gerais, e a Lolange era a namorada da época e era apaixonado por ela. Então, ele fez a melodia pensando na Lolange, né? Então, aí se encerra a história da melodia, né? Só que, lá pelas tantas, eles precisaram, o Sai Guarabira, né? Que tinha um trio também, que era com o Zé Rodrigues, Sá Rodrigues e Guarabira, né? Eles mudaram do Rio para São Paulo, convidados por um maestro que tinha uma empresa de jingles, né? Para eles irem lá para trabalharem também nesse processo de criação de jingles, né? E eles foram para São Paulo. E quando eles foram para São Paulo, eles acabaram se misturando muito, tiveram que morar juntos, sabe? Então, o Sá já era casado, já tinha um filho, né? Então, sentiu que a coisa não ia funcionar muito assim, eles morando como uma república. Eles não tinham chegado ainda numa filosofia de vida tipo os novos baianos, que moravam numa comunidade. Aí, ele falou, não, então vamos tratar de cada um morar na sua casa, né? E a banda deles foi do Rio para São Paulo também, e também alugaram um prédio lá, uma casa para a banda morar. Eram só rapazes, casados, né? Então, e nessa eles precisaram de um tecladista. Aí perguntaram para o Milton Nascimento, o Milton falou, cara, tem um tecladista lá em BH que é fantástico, menino novo, sabe? Super criativo. É o Flávio Venturim, né? Aí eles pensaram, então eu vou mandar um telegrama para eles. Olha só, telegrama. Aí Flávio estava em casa, de repente recebeu um telegrama o convidando para ir morar em São Paulo para participar da banda do Sai Guarabira, né? E foi morar nesta casa onde moravam o povo da banda, né? Flávio já tinha essa composição, essa melodia que ele tocava muito, né? E o Guarabira estava uma certa noite muito fria em São Paulo. Na época não se media a sensação térmica. Ele falava que estava fazendo 3 graus, mas a sensação térmica era de 0 grau. E ele estava numa churrascaria que o gerente era amigo dele, ele ficava lá até alta hora da noite, tomando Perfect Amor, era um licor roxo, né, feito da flor do amor perfeito, né? Ele tomava aquilo e enchia a cara, ele ficava porre, né? Então, numa noite dessa, ele saía, era perto da casa dele, ele saiu, né, e falou, cara, eu lembro que nos jornais, no dia seguinte, a notícia era assim, fulano morreu, né, de frio, né, hipotermia, né? Então eram comuns os casos de morte dos moradores em situação de rua. E ele falou, cara, hoje não vai dar, hoje eu acho que eu vou para a estatística. Ele estava andando para ir para casa com um frio desgraçado, completamente bêbado, né? E ele falou, bem, eu posso fazer um pit stop. Eu não vou aguentar chegar em casa, então eu vou bater na casa do pessoal da banda. E chegou lá, ele falou que desviava um pouquinho da rota, mas ele chegou lá e bateu desesperadamente. Ele precisou chutar a porta, porque era de madrugada, era mais de 3 da manhã. Bateu, chutou na porta, aí o Flávio Venturini vem recebê-lo com um pijama lindo, ele falou, de flanela. Foi lindo mesmo, aquele menino todo vestidinho, sabe? Com pijaminha, né? Entra aí, tá? E que foi? Não, cara, eu não ia aguentar chegar em casa, eu quero me aquecer um pouco para poder, né, fazer um pit stop aqui, para chegar até lá em casa. E estavam conversando, e o Guarabira perguntou para o Flávio, Flávio, tem alguma coisa aí, nova, alguma música? Aí o Flávio tirou o violão debaixo da cama, uma viola de 12, e tocou a melodia de Espanhola. Diz o Guarabira que ali ele imediatamente compôs a letra, né, completamente bêbado. Ele fala que é letra de bêbado. Se você ouvir essa música, é letra de bêbado, cheia de dúvidas, assim, né? E por quê? O que foi que motivou ele a fazer essa letra, a inspiração dele? Na década de 70, vivendo no Rio de Janeiro, eles muito bicho grilo, cabelo comprido e tudo mais, já tinham ganhado festivais. Ele estava andando na rua num Jeep, uma espécie de Jeep, né?
sem capota, e estava em um engarrafamento. Eles perceberam que lá na frente tinha uma batida do exército. Naquela época era muito comum, né, o autoritarismo, chegar e fazer batida, vistoriar todos os carros, e eles eram alvos fáceis, porque eram bichos grilos, né, todos cabeludos e com roupas coloridas. E nisso ele viu uma menina vendendo ácidos, era uma adolescente, né, vendendo ácido mesmo? Lisérgico? Sim, sim. E ele não suporta isso, mas ele viu a menina e falou: olha, tem uma batida do exército ali, vai pegar para você, né? Ele fala: o ácido é fácil de camuflar, porque numa folha de papel tem um pingo ali que você não diz que é aquilo, mas é papel de carta, né, e tudo mais. E ele falou: você você está correndo risco sério. Você está vendendo, tem quanto aí? Ela falou: tanto. E custa quanto? Ela falou: tanto. E ele pegou, comprou tudo e escondeu no carro, né, para poder livrar a menina daquela carga que poderia ser perigosa para ela, né? Nisso, ele foi para o pizzaiolo, né, encontrar os amigos, e lá ele distribuiu, né, fez a festa, né, da rapaziada, distribuiu os ácidos, porque ele pessoalmente não gosta. Depois ele viu a menina assim adormecida na calçada, ele pegou a menina junto com um amigo jornalista que morava com ele, e levou para a casa dele. Disse: não, você vai para casa, você vai ficar protegida, é um perigo isso para você não pode fazer isso, dormir na rua e tudo mais, né? E gerou uma amizade, então, dos dois, né? Uma jovem, né? Uma jovem bonita, né? Filha de um casal que a mãe se apaixonou por um trapezista do circo, né? Que era espanhol, e fugiu, aí, quer dizer, gerou a menina, né? Em Juiz de Fora, né? E ele, então, logicamente, fez uma amizade com ela, uma menina muito bonita, tá? Depois casou e tudo mais, mas sempre ele pensou: poxa, tão bonita, né, que ela era, e eu não tive um romance com ela. Eu acho que eu fui apaixonado. E nesse dia, num restaurante, na churrascaria, ele estava exatamente pensando nisso e bebendo. Poxa, será que era para ter rolado um romance? Não era? Será que eu a amava? Será que não? Sabe? E aí ficou nessa coisa toda, e foi exatamente o que gerou, o que motivou a escrever a letra. A melodia feita para Lolange, pelo Flávio Venturini, né? E a letra feita para essa menina, que ele não citou o nome para não causar confusão, porque ela reclamava já dele, falando que não era verdade essa história, né? Mas numa discussão no Facebook dele, do Gutenberg Guarabira, tem a discussão dela com ele, né? Eita. Exatamente. Tem ela falando que era invenção dele, né? Porque ele revelou essa história também. Do ácido. Sim, dela vendendo ácido. E ela desmentiu. Então nasceu. Olha aí, também. É treta, hein? Esse negócio de fazer história de música é treta também, hein? Dá treta. Também, tá? Você vê? Então, foi uma gentileza muito grande dele ter revelado essa história para mim, né? Eu tenho conseguido, em função da seriedade do trabalho, revelações fantásticas. Por exemplo, o Beijo Partido, do Toninho Horta, ele falou pela primeira vez para mim, está no livro, né? Falou pela primeira vez para um jornalista, para um pesquisador, o nome da pessoa, da mulher, né? Chama Rose, que era uma paixão da adolescência que ele teve e que ele escreveu Beijo Partido para ela, né? Então, tem essas coisas, né? Essas revelações aí, né? Olha só, o Batista Neubanner está te perguntando aqui: fale sobre a CAD versus web rádio. Tocar independente pode? Eu não sei se o Rui tem conhecimento sobre isso. Você tem, Rui? Tenho. CAD, ele cobra de independente ou do dependente, né? Ou seja, das grandes gravadoras e também dos independentes. Por quê? Mesmo os compositores independentes são associados a associações ligadas a compositores, autores musicais, né? Então, o ECAD, ele faz a cobrança, né, dos direitos nas festas, nos batizados, nos enterros, nas grandes feiras agropecuárias, qualquer festivais, né? Ele recolhe aquele valor e repassa para as associações, né? O que acontece aí é que as web rádios, qualquer rádio, a rádio comercial, ela é rica, ela tem que pagar direitos autorais. A web rádio, se ela sobrevive disso, ela também tem que pagar os direitos autorais. O que acontece é que o autor independente, por exemplo, lá no Amapá, eu escrevi o livro, então foi assim, Compositores Amapaenses, que é o primeiro de uma série regionalizada.
No Amapá não tem escritório do ECAD. Então, os autores amapaenses, eles não recebem. Não recebem por quê? Lá no Amapá não tem escritório, não recebe, mas a música deles toca. Né? Tem compositores lá que tem, Patrícia Bastos, por exemplo, que tem uma carreira hoje consolidada no Brasil todo, ela canta músicas de compositores amapaenses. Eles não recebem. Você é de onde, Rui? Você é de onde? Sou de Belém. Eu nasci em Belém e renasci em Brasília. Essa é a minha história. Você fez a Belém Brasília, né? Fiz Belém Brasília. Então, quer dizer, tem que pagar, porque é um direito. Não é? O cara que compõe é uma atividade artística, de criação, ele tem um direito sobre aquela obra, é a obra dele, né? Então, seja quem for, o casamento batizado, feira agropecuária, festivais, tem que pagar. Né? O lance todo é a distribuição, é a grande falha do ECAD. Porque se você vai numa feira agropecuária, passa o dia inteiro tocando música. Aí, quando chega no final, os produtores pagam a importância para o ECAD, mas não dão aquela relação, olha, tocaram essas músicas todas aqui na festa. 4 dias de festa. Como é que o cara vai fazer essa individualização no ECAD? Eles não fazem. Eles fazem por amostragem. Né? Então, quem é que recebe? É Luan Santana, é não sei quem, é Marília, sei lá quem, Mendonça, não sei quem. Então, esses famosos, até o Lulu Santos também, né, na época, né, que era Roberto Carlos, né, que são grandes arrecadadores do ECAD. E esse povo que não tem uma projeção maior como compositor, que são os compositores independentes, eles acabam não recebendo. E quando eles recebem, isso vira chacota nas redes sociais. Eles mostram o extrato. Recebi hoje o correspondente ao ano de 2022. Mostra aqui 1,48 centavos. É assim. Pois, que injustiça, então, né? Injustiça. Não tem uma forma eficiente de se fazer a distribuição, né? A Célia da Silva está falando aqui, viajei muito agora com a narrativa do Rui, voltei uns 30 anos, obrigado. O pessoal está adorando o papo aqui. Pedro Costa, estou ensaiando comprar os livros do Rui há anos, sempre aparece uma necessidade mais urgente. Tudo bem, acontece. A hora que você vai conseguir comprar o livro do Rui. Aliás, vamos colocar aqui de novo a capa do... Aliás, de Saboia fala, esse papo está maravilhoso. Coloca a capa dos livros dele. Infelizmente, a gente já está chegando no final do nosso programa aqui. Olha os livros aí, a série de livros do Rui Godinho. Então, foi assim, número 1, número 2, número 3 e número 4. Você entrando no site entomfoiassim.com.br, você consegue comprar todos os livros. E como todos os convidados que vêm aqui no nosso programa, o Rui Godinho também trouxe dicas culturais para vocês. A primeira dica é esse Carimbox, né? Carimbox, que é um trocadilho que ele me explicou com carimbó. Olha isso, gente. Carimbox, fiquei muito curiosa. Leandro Medina e Banda Lenoir. Por que você indicou esse disco para as pessoas, Rui? Pois é, eu costumo associar sempre o trabalho da pessoa à pessoa, né? Nesse caso, o Leandro Medina é um compositor, é um cantor, é um intérprete dançarino, ele é percussionista e arte educador. Então, a indicação, além da questão do talento, né, da multiplicidade de artes que esse artista faz, né? Ele é um artista paraense que reside há muitos anos em São Paulo e que ele trabalha exatamente com a questão do amor, sabe? Ele injeta a questão do amor no trabalho que ele desenvolve. Então, você pode observar nas letras das canções, no trabalho que ele faz como arte educador, né, ministrando oficinas para professores, que são oficinas de brincadeiras, como é que se brinca numa escola, como é que o professor deve brincar com os alunos. Né? Então, isso é um trabalho de muita amorosidade que se reflete em todo o leque de atividades que ele desenvolve, né? Como roteirista, que ele também é, né? Ele é cantor, compositor, arte educador, dançarino. Esse trabalho que ele faz no teatro também tem muito essa questão da amorosidade. Então, eu indico é dançante? É dançante, é? Dançante. E Carimbox é uma corruptela de carimbó, que é um gênero do Pará, não é? Que é muito famoso lá e está ficando cada vez mais
com a projeção que artistas da cidade estão ganhando fora da região, né? Como a Dona Onete, Sim. por exemplo, né? Ai, Então, adoro o jambu. E o o jambu Jambu, treme, o Jambu treme. treme. Ai, eu amo a Dona Onete. Um dia eu vou trazer a Dona Onete aqui no programa, viu, gente? Porque Dona Onete eu sou fã demais. Ó, o Paulo Neto está perguntando uma coisa aqui, eu já tinha visto essa pergunta dele. E a história da sua última criação em parceria com a Betinha, Joaquim, como é a interação dele com a música? Bezinho, é? O Joaquim é meu filho, tem 1 ano e 4 meses, né? Chegou para Ah, renovar nossas vidas. Na verdade, eu falo que ele chegou para ressignificar a nossa vida. Ele veio num momento de completa obscuridade, porque ele estava vivendo na época do governo Bolsonaro e a pandemia. Aí imagina, nasce uma criança, né? Que com 6 meses cantou a sua primeira canção, porque eu, para fazer eu dormir, coloco no colo e canto uma série de mantras, de canções, né, para ele, né? E ele, então, ele começava a vocalizar comigo, né? Comigo, eu cantava, ele cantava junto, até que um momento eu parei, liguei a câmera e falei, canta, Joaquim, canta. E ele cantou. Música e letra dele, inclusive nesta letra que ele, com 6 meses, né, que ele criou, tem 2 vezes a palavra ideia, 2 vezes, né? Então é uma criança linda que chegou no momento de trazendo muita luz, de muita esperança, sabe? E ressignificou, né? Imagina um cara com 68 anos de idade, no meu caso, quer dizer, quando eu ganhei ele, eu tinha 67, né? Mas vivendo esse terror todo, sem poder trabalhar, porque a gente da área da cultura, né, ficou bastante demonizado, né? Ficou marginalizado, né? sim. Então a gente estava sem poder fazer nada, então a gente estava no fundo do poço. Aí chega uma criança que é pura luz, um sorriso maravilhoso, né? Que ressignificou. Joaquim é essa história aí. Ah, que fofo. Um beijo para o Betinha. Joaquim, um beijão aí para a Betinha e para o Joaquim. Olha só, e a outra dica do Rui é aquela cantora que estava aqui, a Márcia Tawil. Olha só que linda ela, cantora aqui de Brasília. Aliás, eu tenho outro amigo, o Edmar, que já teve algumas composições cantadas pela Márcia Tawil. Já me lembro dele falar. Meu dentista, que é também compositor, o Edmar Silva. E aí eu queria que você falasse um pouquinho da Márcia, apresentasse ela um pouquinho aqui para o pessoal de fora de Brasília, que não conhece. Por que você indicou a Márcia Tawil como sua dica cultural, Rui? Pois é, Márcia é uma voz maravilhosa. Ela está aqui, ó. Estou aqui. Opa, Márcia. Olha, o Edmar sempre fala de você para mim, tá, Márcia? Pois é, que bom que Márcia Tawil está aí, né? Porque é bom falar dela, né? Porque ela faz um trabalho também de uma dignidade impressionante, né? Quando eu falei ainda agora a arte cura, né? A Márcia exatamente trabalha nessa vertente, que a música cura. Né? Então, ela dá aula de canto, né, para diversos alunos e alunas que por conta disso, se transformam, né, em intérpretes e cantores e cantam na noite de Brasília, né? Já tem quem esteja gravando o seu próprio disco. Então, são pessoas que muitas vezes priorizaram uma carreira, né? E deixaram o talento de lado e mais tarde, então, despertaram para o talento e disseram, não, eu não vou morrer sem ser um cantor, uma cantora, né? Márcia tem essa particularidade, porque também, como o Leandro, né, eu citei o Leandro, essa particularidade de associar sempre o trabalho à questão do amor, né, da cura. Então, acho que aqui em Brasília é conhecida, não só em Brasília, né, como a voz do afeto. Você ouvindo Márcia Tawil, é um carinho na alma, né? E além de uma cantora excepcional, uma voz lindíssima, ela tem um trabalho como compositora, que é uma coisa impressionante, porque você, quando ouve uma música, você fala, poxa, deve ser muito difícil, né, fazer. Cara, é muito difícil. Olha, essa linha melódica é muito, sabe? Você pega uma letra e você fala, cara, que letra maravilhosa, olha como vai encadeando, né? As rimas estão no início, não estão no final. Olha que inteligência
né? A gente sente que a inteligência ela interfere nesse trabalho, né? E Márcia Thelma ela tem uma facilidade que você pensa, até se ilude pensando que é fácil fazer música, sabe? Ela tem uma facilidade de compor tanto melodia quanto letra, né? Mas ela é de uma generosidade, ela aceita fazer parcerias com dezenas de poetas, né? Que também a procuram como a grande melodista que ela é. Então, Márcia, além de ser uma voz maravilhosa, a voz do afeto, ser essa professora que injeta amor nas pessoas, que faz elas se transformarem em intérpretes, né, e ganharem autoestima. Né? Olha só, você ganha uma vida, né? Quando você pega o seu talento, põe à frente, começa a cantar, porque isso cura ressentimento, cura mágoa, cura tanta coisa, né? Então, em função disso tudo que eu indico, né, é uma dica que eu dou. Márcia Thelma, cantora, compositora, lançou um disco maravilhoso, acredito que em 2019, chama Melhor Agora, né, com uma poeta mineira chamada Melissa Mundim. Só nenhuma música ali você despreza, porque às vezes você pega um disco e fala, tem 12 músicas, eu gosto só de 8, né? Esse álbum inteiro é um álbum sensacional, imperdível, tanto que o Aquiles Reis, que é um dos integrantes do MPB4, que tem uma coluna, né, nos jornais e também nas redes sociais, que ele fala sobre os lançamentos de discos, né? Ele chorou quando ele ouviu, sabe? Ele chorou. E eu também me emocionei quando eu ouvi e me identifiquei muito com o que o Aquiles Reis escreveu, tanto que eu fui convidado para fazer a abertura do show, do lançamento desse disco, e eu não tive trabalho nenhum de fazer o texto, porque eu peguei o texto do Aquiles Reis e li e chorei junto com ele. Então, Márcia Thelma. Muito bom. A Marta Werneck já está dizendo aqui, ó, Márcia Thelma, já estou apaixonada, já conquistou fãs aqui. Olha, então foi assim nosso papo com Rui Godinho. Foi um grande prazer conhecer a voz do programa maravilhoso que você apresenta, os livros do Rui. Então foi assim, contando que ele é uma espécie de biógrafo de canções, né? Os livros do Rui podem ser encontrados no site entãofoiassim.com.br. Estão lá atrás, estão vendo? Abre aí para as pessoas verem os livros dele lá atrás, Gui, por favor. Olha, Rui, foi um prazerzão. Muito obrigada pela sua vinda aqui no programão da Fórum, viu? Sonara, muito obrigado também a você, muito carinhosa comigo. Admiro muito o trabalho corajoso que vocês fazem aí, viu? Porque hoje em dia a gente tem que saber muito bem qual a fonte que a gente deve beber. Não só a boa água, mas também a boa informação, sabe? Então, vocês fazem um trabalho corajoso, né? E muito importante para educar o povo brasileiro, né? Que a gente tem que ler, tem que saber o que ler. Tem que, antes de ler, identificar as fontes, se elas são fidedignas, são verdadeiras, né? Então, sim, parabéns pelo trabalho que vocês fazem. Você, o Renato Rovai. E manda um abração também para o Guilherme, que está aí na técnica. Que eu não esqueço que sem essa técnica que fica nos bastidores, a gente não aparece aqui, não. Exatamente. Um abraço aí para o Gui. Obrigadão, Rui. Ó, um grande beijo, querido. Tchau. Obrigado, Sinara. Muita luz para você. Sucesso, viu? Obrigada, obrigada.